Olá, seja muito bem-vindo no nosso canal. Hoje vamos continuar o nosso estudo sobre bibliologia. Vamos aprender mais um pouquinho sobre a estrutura da Bíblia e as traduções da Bíblia. Olha que assunto importante! Mas antes de entrarmos na aula, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveite, deixa o seu joinha aí, seu likezinho para incentivar o professor, faça seu comentário, todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Como nós já aprendemos, a Bíblia se divide em duas partes principais, Antigo e Novo Testamento. Isso já é matéria dada. E já aprendemos também que a Bíblia contém 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Agora, olha que interessante esse slide. A Bíblia tem 1189 capítulos, sendo 929 no Antigo Testamento e 260 no Novo Testamento. A divisão em capítulos se deu em 1250 depois de Cristo por um estudante das Escrituras chamado Hugo de Saint-Cher. Foi ele que fez essa divisão que facilita muito a nossa vida. Mas antigamente não era assim. Observou? A divisão foi feita em 1250 depois de Cristo. Observe que interessante esse gráfico, a cor mais clarinha, o rosa mais claro, representando o Novo Testamento com 260 capítulos, o que significa 22% do livro total. E 929 capítulos, o Antigo Testamento, representando 78% do livro total. Podemos dizer mais ou menos que o Antigo Testamento representa 3/4 da Bíblia toda e o Novo Testamento 1/4 da Bíblia toda. Agora, observe que interessante. Se nós dividirmos 1189 capítulos, que é o total de capítulos da Bíblia, por 365 dias, nós vamos chegar aí mais ou menos em 3,25 capítulos. Significa que se nós lemos todo dia 3 capítulos e meio, em um ano nós lemos a Bíblia inteirinha e ainda sobram alguns dias. Agora, observe esse slide. A Bíblia contém 31.173 versículos, sendo 23.214 no Antigo Testamento e 7.959 no Novo Testamento. O responsável por dividir o Antigo Testamento em versículos foi o Rabi Natan, no ano de 1445, depois de Cristo, obviamente. E os versículos do Novo Testamento ficaram a cargo de Robert Stevens, no ano de 1551. Agora vamos ver o gráfico desta distribuição de versículos. O Novo Testamento, com 7.959 versículos, equivale a 26% de toda a Bíblia. E 23.214 são os versículos do Antigo Testamento, o que equivale a 74% de toda a Bíblia. Logo, podemos dizer que mais ou menos o Novo Testamento representa 1/4 de toda a Bíblia e o Antigo Testamento 3/4 de toda a Bíblia, muito parecida com a divisão de capítulos. Estes slides que eu apresento durante a aula, eles ficam lá no nosso site, no www.icp.com.br. Se você quiser baixá-los, ajuda bastante como material didático. Eu vou deixar o link aí na descrição, é só clicar no link e você já vai direto para o nosso site. Agora nós vamos aprender um pouquinho sobre as traduções da Bíblia.
Nós aprendemos na aula passada que o Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica e o Novo Testamento na língua grega. Mas como o Antigo Testamento chegou até a nossa língua, a língua portuguesa, é isso que nós estudaremos a partir de agora. Vamos começar pelo Antigo Testamento. Nós sabemos que o Antigo Testamento foi concluído mais ou menos 400 anos antes de Cristo. Vou trabalhar com números redondos para facilitar o aprendizado. Então, 400 anos mais ou menos antes de Cristo foram concluídos os 39 livros do Antigo Testamento. Quando chegou por volta do ano 285, mais ou menos antes de Cristo, o rei Ptolomeu Filadelfo, que era rei do Egito, ele era um rei muito estudioso e tinha na cidade de Alexandria, no Egito, uma grande biblioteca, livros de todas as partes do mundo. Ele tinha nesta biblioteca. E ele tinha o desejo de ter o livro dos hebreus, do povo judeu, o Antigo Testamento na biblioteca, mas ele queria que o livro, as escrituras, fossem traduzidas para a língua grega. Então, segundo a tradição, ele contratou 72 anciãos, homens cultos, conhecedores da palavra, doutores, para que fosse feita a tradução da língua hebraica para a língua grega. E realmente eles fizeram a tradução para a língua grega. E em função de ele ter contratado esses 72 rabinos, essa tradução ficou sendo chamada de tradução dos 70. Olha aí, ó, a Septuaginta, que é normalmente representada essa tradução em algarismos romanos. O L vale 50, o X vale 10, duas vezes o X 20, então 50 mais 20, 70. Septuaginta. Quando você vê numa literatura agora SL 2X, você já sabe que significa Septuaginta e é uma referência a essa tradução da Bíblia. A tradução da Bíblia da língua hebraica para a língua grega. Interessante que esta é a Bíblia na língua grega que era utilizada na época de Jesus. Olha que importante esta informação. Guardou? Vamos recapitular? O Antigo Testamento foi concluído no ano mais ou menos 400 antes de Cristo. No ano 285, mais ou menos, o rei Ptolomeu Filadelfo, que era rei do Egito, tinha uma biblioteca famosíssima na cidade de Alexandria, então ele contratou, segundo a tradição, 72 rabinos, 72 doutores, para que fosse feita a tradução da Bíblia da língua hebraica para a língua grega. E, de fato, eles fizeram essa tradução e levou o nome de Septuaginta, tradução dos 70. Olha que legal. Bem, da Septuaginta, eu vou apresentar agora as 3 cópias mais antigas, os 3 manuscritos mais antigos. O manuscrito alexandrino, que é do século V depois de Cristo, recebe esse nome porque foi encontrado na cidade de Alexandria. Sinaíticos, do século IV depois de Cristo, recebe esse nome porque foi encontrado no mosteiro de Santa Catarina, que fica aos pés do Monte Sinai. Ele é muito importante, esse manuscrito. E o manuscrito Vaticano, século IV depois de Cristo, ele está, como o nome diz, no Museu do Vaticano, lá em Roma. Uma outra tradução importante é a Vulgata Latina. Essa tradução foi feita por Jerônimo, na cidade de Belém.
ele concluiu essa tradução mais ou menos no ano 405 depois de Cristo. É uma tradução muito importante e é a Bíblia oficial da Igreja Católica. Na matéria tem um histórico de cada um destes manuscritos, fala um pouquinho da Vulgata Latina. Eu vou deixar de cortesia para você o link da matéria completa aí na descrição. É só clicar, você vai ter acesso à matéria completa. Na próxima aula nós vamos continuar o nosso estudo das traduções da Bíblia. Não vai perder a próxima aula. Tô indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.